Olá, estamos juntos mais uma vez aqui no Farol Tricolor. Semana decisiva de um jogo importante e difícil no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Eu tenho uma tese. Segundo turno é muito mais difícil do que o primeiro. Um abraço, Diego. É isso aí. Vamos rodar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Prontinho, estamos aqui de volta. Realmente, segundo turno tem muitos elementos. A gente comentou até no outro vídeo, né, que os times disputam menos competições, inclusive o nosso, mas disputam menos competições e o pessoal lá de baixo vai ficar na luta para sair da situação, assim como o pessoal de cima por objetivos maiores, né, pela Libertadores, pelo título. Então o negócio afunila, mas demos um bom pontapé inicial aí no segundo turno, vamos esperar que se mantenha. Falando sobre esse bom jogo que fizemos contra o Bragantino, a repercussão foi a melhor possível, né? Inclusive nos sites especializados que fazem seleções das rodadas, a gente tem aí, estou compartilhando agora com o pessoal, as seleções de tanto da bola de prata da ESPN, um prêmio tradicionalíssimo, né, do futebol brasileiro, que hoje é comandado pela ESPN, quanto o do site SofaScore. Os dois colocaram a seleção com 5 jogadores do Bahia na seleção da rodada. No SofaScore, Marcos Felipe, Gilberto, Vitor Hugo, Rezende e Cauli. E na bola de prata da ESPN, Gilberto, Vitor Hugo, Camilo Cândido, Rezende e Cauli. Ou seja, o Bahia aí recheado de jogadores na seleção da rodada, o que é natural, afinal o Bahia teve o resultado mais expressivo da rodada, fazendo esse 4-0 contra a difícil equipe do Bragantino. É verdade. Tem um detalhe também que Canu podia estar aí tranquilamente nessa seleção. Podia estar tranquilamente na seleção, mas é um espaço disputado por bons jogadores no futebol brasileiro. Lembrando que o Canu, Canives aqui na Bahia, é também Vitor Hugo, ou seja, o miolo de zaga do Bahia é composto por Vitor Hugo e Vitor Hugo. É verdade. Coisas de curiosidade mesmo no futebol, Diego. É isso aí. E a gente trouxe também, falando em Canu, já que falamos em Canu, né, que não estava na seleção da rodada, mas tem sido um jogador muito importante. A notícia de ontem para hoje, né, que foi a notícia que o Bahia divulgou, a gente está compartilhando aí com os internautas a notícia completa aí que o Bahia divulgou nas suas redes sociais, no seu aplicativo. A notícia da renovação, na verdade não é nem renovação, né, da contratação definitiva de Canu, né? E é um momento muito decisivo para compartilhar essa informação, para divulgar essa informação, porque a partir do momento que Canives, né, foi adquirido em definitivo, ele não vai ter a limitação de atuar contra o time que detinha os seus direitos econômicos, que era o Botafogo. Né? Tá aí a notícia do Bahia dizendo que ele foi adquirido em definitivo até dezembro de 2027, né? E com isso ele já teve o seu contrato definitivo publicado no BID, né, no boletim informativo da CBF, e ele já pode atuar contra o Botafogo. Era aquela dúvida, né? Se ele não atuasse, provavelmente seria Gabriel Xavier, mas com essa regularização aí, nessa contratação definitiva, o empréstimo, a relação dele contra o Botafogo se encerra e ele agora é jogador realmente com seus direitos econômicos vinculados ao Bahia, não tem mais esse contrato de empréstimo, agora é jogador em definitivo do Bahia e já pode atuar no próximo domingo contra o Botafogo lá no Rio. Muito bem, isso é muito importante, muito válido. E só ainda repercutindo sobre o jogo contra o Bragantino, eu tenho aqui nas minhas anotações que o Bragantino não toma 4-0 há muito tempo. Não é à toa que o Bragantino se segura bem no futebol brasileiro com bom posicionamento. Muito pelo contrário. O Bragantino meteu 4-0. 4-0. No Flamengo, o jogo foi em Bragança Paulista. E mandou 3-0 no Fortaleza, na capital cearense. Então, estava desfalcado. Quantas vezes o Bahia joga desfalcado? Isso não vem à tona. 4-0 com merecimento, sem dúvida alguma. Um detalhe que a gente não pode deixar passar em branco. É importante isso. Com certeza, o Bragantino jogou mal, realmente não fez uma boa partida, sentiu os desfalques, mas era o Bragantino, o então quinto colocado da competição, o Bahia numa situação muito complicada, então sem dúvida é um triunfo para se celebrar e para se valorizar.
porque é mais do que sem dúvida. justo valorizar um resultado importante e positivo como esse. Isso. Lembrando que eu falei que esse segundo turno é mais difícil e não é da boca para fora. Uma coisa é uma equipe que disputa um primeiro turno e está na situação da rabeira, está no desespero. Outra é quando ela sente que vai deixar a primeira divisão, vai cair para a segunda divisão. Hoje em dia, a segunda divisão, de fato, é mais valorizada do que em tempos recentes passados, mas ainda assim é uma queda para a segunda divisão. E as equipes dão um duro danado para tentar sair dessa. Olha o caso do Vasco da Gama. O Vasco investiu em jogadores que podem fazer a diferença nessa etapa do campeonato e no próprio treinador, né, Diego? É isso aí, é uma mudança de áreas no Vasco da Gama. O Curitiba tinha passado por isso recentemente também. Era dado em determinado momento do campeonato como um lanterna definitivo da competição, né? Emendou uma sequência de triunfos e se colocou ali com possibilidade de saída dessa zona, mas já voltou a perder, já voltou a se complicar. Tomou um gol no finalzinho contra o Flamengo, que deve ter doído muito lá os paranaenses. Mas essas situações vão mudando e o interesse dos times, assim, esse afã dos resultados positivos imediatos, né? Ele, assim como pode trazer problemas, traz também aquele ânimo, aquele incentivo no segundo turno, que pode trazer também dificuldades para quem os enfrenta, né? Uma coisa é enfrentar, como você falou, no primeiro turno a equipe está lá embaixo, outra coisa é enfrentar nas últimas É rodadas uma equipe diferente. dessa, né? Que É está conhecido. correndo dentro, buscando desesperadamente a permanência, porque a gente tem que lembrar também que é uma questão financeira, uma diferença muito grande, né, de contratos de televisão e de muitas outras relações, né, de finanças para a equipe que está no primeiro turno e no segundo. É só lembrar que o contrato da SAF do Bahia, por exemplo, prevê um determinado valor mínimo de investimento para quando está na primeira divisão, mas se cair, esse valor cai também bastante de investimento mínimo previsto. Então, todos os clubes têm esse horizonte, né? Cair é prejuízo, inclusive do ponto de vista financeiro. Perfeito. Agora, desse último jogo, que ainda repercute, claro, um resultado retumbante desse, importantíssimo, uma coisa ficou para mim bem clara. Está na cara que o Bahia não tem que esperar o adversário. Não pode se abrir, por exemplo, contra o Botafogo, que vai ter seus desfalques, hein? Botafogo tem desfalques aí. Mas está na cara que o Bahia não pode ficar naquela de esperar o adversário. Isso aí mata o tricolor. Mesmo tendo alguma coisa de melhora, e tem, em termos de defesa, em termos de marcação, o Bahia, quando chega à frente, sempre leva perigo ao adversário. Perde gols? Perde. Mas ficou claro que o Bahia jogando à frente, sem esperar o adversário, tem oportunidades, e assim o fez e aproveitou bastante contra o Bragantino. Vamos ver nesse domingo. Lembrando que o tricolor faz um jogo contra um adversário que está bem na tabela, que é o líder, mas tem seus desfalques para essa partida de domingo. E não só os desfalques, né? Tem jogo, o Botafogo faz jogo no meio de semana, aquela questão que a gente vai falar em breve também sobre a questão que você vai trazer das datas FIFA, e o Botafogo está em outra competição, terá jogo no meio de semana, terá jogo na semana seguinte, então o Bahia tem aquela semana cheia de treino, coisa que o Botafogo não tem. Então isso também acarreta um perigo maior de lesões, de desgaste e de tudo que envolve esse calendário mais pesado que o Bahia já teve, que foi motivo de tantas queixas, inclusive de Renato Paiva, e que hoje não se verifica. O Bahia tem uma sequência de semanas inteiras de trabalho e os resultados, é verdade, começaram a vir de outra maneira. Espero que se mantenham nesse segundo turno, que vai ter outras dificuldades, mas que o Bahia também tem melhoras, tem um elenco mais forte, principalmente com os reforços das laterais, e tem tudo para fazer um segundo turno muito positivo. E desse detalhe também perfeito, também concordo com isso. Lembrando para o nosso amigo internauta, para os amigos que nos acompanham no YouTube, que nós temos esse pacote de apresentação de assuntos do nosso Bahia. Aqui é alguma coisa que a gente fala meio de semana, mas esse nosso Farol Tricolor, essa edição ainda passa por alguns dias da semana até uma próxima edição, justamente na sequência que traz o pré-jogo, inclusive. Então, essa coisa que a gente fala meio de semana e tudo, é porque nós estamos
ainda antes desse jogo do Botafogo contra o Defensa e Justiça. Bom, um outro detalhe é o seguinte, mesmo com essa vitória importantíssima, quando estava no 1-0, eu fiz o registro na edição anterior do nosso Farol Tricolor, que a defesa andou cometendo algumas falhas. Eu tenho uma observação. Falta ao Bahia exatamente o chamado cabeça de área no tempo passado de futebol. Tem o Rezende que joga... mas o Rezende joga mais com a perna esquerda. O Bahia falta aquele cara que seja o xerife da entrada da área. E eu vejo e vi, contra o próprio Bragantino, o Bragantino conseguir chegar pelo miolo da defesa, pela meia-lua, da meia-lua para frente, em alguns instantes, oferecendo grande risco para o Bahia. Estava 1-0 para o Bahia, mas é só uma observação. Então, contra o Bragantino, sejamos justos, o próprio Felipe, se o Bahia meteu 4-0 no Bragantino, podia ser mais, o goleiro Marcos Felipe também garantiu em muito, significando que estivemos bem no ataque, na finalização, mas passamos alguns riscos durante aquele jogo, Diego. Um detalhe interessante também é que depois que o Bahia fez 1-0, como você falou, a gente teve problemas defensivos. Marcos Felipe foi obrigado a fazer algumas defesas importantes. Tanto é assim que está numa das seleções da rodada que a gente trouxe aqui, né? Então teve algum destaque, sim. Fez defesas difíceis no primeiro tempo e uma no segundo tempo. E o nosso ataque também, isso foi um detalhe interessante do vídeo de bastidores divulgado pelo Bahia. Paiva se queixou no intervalo, ele até usou uma expressão que eu achei super interessante, ele disse assim, ô malta, né, no sentido de grupo, de pessoal, coisa que a gente não usa, mas em português de Portugal é utilizado. E aí ele falou, ô malta, temos que decidir melhor as oportunidades de contra-ataque, né? Porque o Bahia teve muitas oportunidades de contra-ataque, com o Bragantino se atiçando, né, se jogando ao ataque, e o Bahia teve oportunidades e fez más escolhas também. Cauli achou Tassiano naquele passe genial de Trivela, que Tassiano perdeu o gol, mas o Bahia perdeu muitas oportunidades de contra-ataque no primeiro tempo, e aquele gol de cabeça de Vitor Hugo que realmente tranquilizou as coisas, mas o primeiro tempo não foi um primeiro tempo tão tranquilo, tanto por conta de erros defensivos, quanto por conta de más escolhas no ataque, nas oportunidades que se apresentaram. Isso mesmo. Essa é a característica do nosso Farol Tricolor. Torcemos, mas não deixamos de ver a realidade. E trazemos, com esse espírito crítico, as situações de jogo. E foi bem por aí mesmo, Diego. Você falou há pouquinho que eu ia chamar pela data FIFA. É importante que a gente traga para os nossos internautas, para os amigos e para as amigas que acompanham o nosso Farol Tricolor, que no calendário do futebol mundial, existem 3 datas FIFA pela frente. A primeira, de 4 a 12 de setembro. A segunda, de 9 a 17 de outubro. E a terceira, de 13 a 21 de novembro. São os espaços das eliminatórias da Copa do Mundo. Ou seja, mês que vem e os próximos 2 meses, as equipes terão uma semana de treinamento, uma semana livre para realizar treinamentos. Esse é um detalhe importantíssimo. Vai valer muito o elenco. As equipes que têm um bom elenco, e não somente um time, ou um time com 3 ou 4 opções de banco, essas equipes podem ter vantagem nesse instante. Claro que não é uma pré-temporada, mas é um intervalo, é um hiato, é um espaço nesse período de disputas importantíssimas, essa reta de chegada, e que a gente traz essa anotação, é mais um alerta do nosso Farol Tricolor. O problema aí setembro, outubro e novembro. Se Fernando Diniz estiver atento aos jogos do Bahia, acabar chamando o Cauli, que está jogando o fino da bola sempre. Fernando Diniz, do jeito que gosta de algumas inovações, pode estar com os olhos aí virados aqui para Salvador e tá dando uma olhada em Cauli, porque o que o homem tá jogando não é brincadeira, não. Esse é um motivo de preocupação, sem dúvida alguma. Agora, falar em detalhes para esse jogo contra o Botafogo, o Bahia leva alguns jogadores que são habituados ao Campeonato Carioca. Vamos começar pelo gol, o próprio Marcos Felipe. O próprio Canu, que veio do Botafogo,
não é? Sim. Se você for olhar, o próprio Iago, que jogou por lá no Fluminense, mas tem um detalhe que eu quero trazer. Foi um bom resultado, uma respirada boa, um alívio para a galera tricolor, mas o que é que tem que Renato Paiva barrou o Lucas Mugni, e já não vai nem para o banco alguns jogos. Saiu do banco depois da chegada do Cittadini, se eu bem me lembro. Aqui para nós, tendo Jacaré no banco, eu tirava, desculpe falar de novo, Cicinho, que não vem acrescentando muita coisa. E Lucas Mugni fez uma temporada anterior boa, uma temporada antes da chegada do Grupo City boa. Ele atua muito bem no meio campo, ele finaliza, ele é bom em bolas paradas. E não entendo como o Lucas Mugni sumiu do Bahia. Foi para o banco, e já algumas rodadas eu anotei desde a chegada do Léo Cittadini, o Mugni não vai nem no banco. Então, era bem lógico que ele ocupasse essa posição por lá, viu, Diego? A gente vinha chamando a atenção da questão Acevedo, né? E Acevedo entrou no último jogo, né? Rezende vem atuando bem, é bom que se diga isso, né? Fez boas partidas, né? Mas Acevedo é um jogador importantíssimo e que tem certamente espaço, na minha leitura, no próprio time titular. Né? Não sei como você vai haver uma mudança tática em relação às últimas partidas para o jogo contra o Botafogo, que é um jogo muito específico. Mas a tendência, eu acho que pela lógica que Paiva tem feito de manter um esquema tático por muitos jogos em sequência, talvez ele faça a mesma coisa, né? Mas era uma boa alternativa também para testar o meio campo mais forte, como a gente tinha falado contra o Atlético Mineiro. E Mugni entraria também nessa equação, né? Como jogador válido, um jogador de elenco importante, né? Mas que vem sendo preterido, por exemplo, para Iago, que até agora continua sem demonstrar, né, o jogador importante que ele foi em Goiás, jogador importante que ele foi no Fluminense em determinado momento. Mas são escolhas do treinador, né? Não sei bem quais são os critérios dele nesse aspecto, mas assim, pelo menos a gente já teve Acevedo entrando no jogo, né, voltando a dar sinal de vida. Achei que entrou bem, inclusive, deu aquela qualidade, aquele passe um pouco mais rápido, aquela decisão um pouco mais rápido do meio de campo, que é característica dele. Mas assim, ele vinha sem jogar muito de lado, assim, é um jogador extremamente importante. O que me agrada em Acevedo é notadamente a atitude. Ele tem a atitude de chegar junto, de cometer uma falta, de fazer uma jogada mais dura, mas também tem visão de jogo. Muitas vezes ele sai com a bola, limpa a jogada e ainda faz lançamento. É um cara que vive o jogo. Isso me agrada muito, é bem do espírito do Bahia de muito tempo. É a característica de Gilberto também. Essa é uma característica de Gilberto também. Gilberto tem esse perfil de participar do jogo, de chegar junto, de cobrar dos companheiros, de se apresentar o tempo todo. Né? E Gilberto fez um primeiro tempo que eu não gostei muito na última partida, mas no segundo tempo fez um grande jogo, tanto no desarme quanto chegando no ataque. Deu assistência para o último gol, o gol de Caulinho, inclusive, foi uma jogada dele pela direita. Pois bem, é isso mesmo. Eu falei do Acevedo, porque o Acevedo tinha sido barrado no jogo. Achei, inclusive, uma temeridade botar Acevedo com 2 cartões amarelos, já no segundo tempo, o Bahia ganhando com folga. Eu achei uma temeridade, um risco que ele correu desnecessário. Mas tinha um detalhe, importante que Rezende tinha amarelo no jogo, né? Sim, ele botava o Iago Felipe. Não, ele estava ganhando com folga. Era uma questão também que Rezende também estava amarelado, ele substituiu um pelo outro, né? Não tem dúvida sobre isso. Mas a botar o Acevedo no jogo, com 2 cartões amarelos, tendo um próximo jogo, que é esse de domingo contra o Botafogo, eu botava o Iago Felipe, o placar estava definido. Acho que ali não foi inteligente, foi pouco inteligente aquela atitude, mas ganhou, está tudo bem, tal. Só não posso passar lotado nessa, porque é uma coisa que me chamou a atenção. Ô, Diego, uma coisa que eu queria trazer para o nosso público é essa situação do esporte a respeito de um jogador que ele já perdeu, não é? Luciano Juba, rapaz. O esporte, olha o que eu estou dizendo aqui hoje, no nosso farol tricolor. Nós estamos na semana do jogo contra o Botafogo, estamos com essa edição sendo lançada na quarta-feira. O esporte vai
levar a situação de Juba aos tribunais. Times que forem rebaixados, estiverem na zona de rebaixamento, que estiverem rebaixados no fim do campeonato, podem querer criar confusão em termos de banco de tribunal. O Sport não está fazendo um jogo limpo, podia ter vendido o jogador. Você sabia que o Luciano Juba tinha sido emprestado ao Confiança de Sergipe? Uma temporada um pouco anterior. Eu estive conversando com amigos nossos, colegas do meu tempo de rádio, e eu falando sobre o Luciano, disse, mas rapaz, o Sport criando problema, com problema de dinheiro, em vez de entregar o jogador por uma besteira, pelo que for, o Sport está bem no campeonato, seja o que for, mas o Sport não se conformou. Aquela coisa da disputa regional. Pois é, o Luciano Juba, ia falar Lucas Bugui, o Luciano Juba tinha sido emprestado 2021 ou coisa assim, ao Confiança, e pouco depois o próprio Sport, vendo o desempenho do jogador, trouxe ele de volta. Voltando ao que eu estou dizendo, muita confusão do Sport por uma transferência de jogador absolutamente normal. Ele não fez negócio porque não quis, mas me preocupa um pouquinho, viu? Você sabe que barras do tribunal não é brincadeira. Não, é verdade, assim, o Sport parece inconformado, tá inclusive falando muito sobre o assunto, né? Entendendo que Juba não pode jogar pelo Bahia, o diretor se manifestou essa semana, mas aí a gente vai, o Bahia certamente vai escalar com respaldo da CBF, né? E aí vai ter o debate que for, mas provavelmente acho muito difícil que dê algum problema, né? Muito difícil mesmo, porque o Bahia só vai escalar se a CBF deixar claro que pode ser escalado. O Bahia deve fazer essa consulta, tem um departamento jurídico já de algum tempo muito atuante e provavelmente vai ter essa situação bem amarrada para não ter maiores problemas. E o Sport é aquele negócio que você falou com precisão. O Sport não se conforma de ter perdido o jogador, acho que não se conforma também de ter perdido a oportunidade de fazer negócio naquele momento que o Bahia ofereceu uma bolada, né? Para ter o jogador logo no meio do ano. Então ele tá meio inconformado e levando essa rivalidade, o torcedor se queixando de Juba e da diretoria do Sport. Então isso tudo insufla um pouco os ânimos, mas no fim das contas, ao que parece, pelos esclarecimentos que já foram feitos, pelas notícias que a gente acompanhou, Juba será jogador do Bahia já a partir de 1º de setembro, ou seja, a partir da semana que vem, já estamos hoje no dia 23, e certamente poderá atuar pelo Bahia rapidamente. Lembrando sempre, dizer, Diego, que quando nós falamos assim, estamos hoje, dia 23, é quando a gente lança no ar essa edição do nosso Farol News, do nosso Farol Tricolor, Então é quando a gente lança no ar, mas ainda teremos dia 24, dia 25, até a próxima edição. Mas é verdade, o Sport ficou de bobeira, ficou de paixonite, igual o cara... Quando a mulher se separa do cara, o cara fica ferrado, fica todo triste, fica todo... Leão, velho. Não é a primeira transferência de futebol no mundo, existia essa cláusula e pronto. Eu acho que o Sport tentou jogar até o fim com emocional, para ver se o Juba desistia, se o negócio não andava, e aí deixou de embolsar pelo menos 4 milhões de reais, que foi a última oferta do Bahia para ter o jogador já desde agosto, desde julho, Desde julho. Desde julho, né? Desde julho, na ocasião. Uhum. É isso aí. Um outro tema que a gente tinha ficado de falar aqui foi de toda a polêmica envolvida, né? Já passaram alguns dias, muita gente já falou sobre o assunto. Foi sobre a briga, a discussão, o debate, a troca de farpas entre o radialista Jailson Baraúna e o técnico Renato Paiva. Essa foi uma situação que eles dois já tinham apresentado determinadas rusgas. Em outro momento, parece que tinham se conciliado. E aí, depois da entrevista, que chamamos a atenção aqui, que Paiva teve uma postura que eu não gostei também. Achei uma postura agressiva com as pessoas. Depois do jogo contra o América Mineiro, acho que o Bahia não estava vencendo há muito tempo. Ele ficou com muita coisa guardada e desabafou um tanto naquela entrevista. Então, achei uma entrevista mal posta, muita coisa mal posta, por muitas palavras, né, que ele usou de uma maneira que não deveria. E aí Jailson Baraúna chamou ele de covarde no ar. E aí Paiva, agora na última coletiva, em vez de responder a pergunta, encarou ele, né, tomou satisfação, como se diz aqui, e acabou falando diretamente, trocando
né? Trocando. Não chegou a trocar insultos, mas trocou palavras duras com Gelson Foi Baraúna. agressivo. Barão, Foi o que agressivo. é que me parece dessa situação toda? Assim, que há erros, há excessos, problemas dos dois, né? Mas que, assim, o excesso que Paiva cometeu na entrevista depois do jogo contra o América Mineiro é evidente, assim como o excesso que Baraúna cometeu quando se manifestou na Bandeirantes é evidente. Se chamar uma pessoa de covarde é uma coisa que mexe com os brios da pessoa, então é natural que Paiva tenha ficado chateado e respondeu a ele daquele jeito. Mas também Paiva deveria ter respondido a pergunta da entrevista, já que era um membro da imprensa e É. fazendo uma pergunta numa coletiva. A melhor postura de Paiva, ainda que fosse duro, ainda que falasse, ainda que cobrasse pelo que ele falou, ele deveria ter respondido a pergunta. E uma coisa que Paiva falou, nesse ponto, na minha opinião, corretamente, é que ser chamado de covarde, especialmente no caso de Paiva, é bastante indevido. Porque se tem uma coisa que Paiva recebeu, foram críticas duras de todos os lados e segue o seu trabalho dando a cara a Pois é. tapa. Isso não é de jeito nenhum um sinal de covardia, muito pelo contrário. Então há erros dos dois lados, excesso dos dois lados, Vou e aí, falar. sem colocar heróis e vilões nessa história, parece que faltou certo tom de compreensão e de melhor condução dessa questão toda. Eu tenho um internauta amigo nosso, está aqui, ó, no celular, Paulo Roberto. Ele mora na Boca do Rio. Paulo Roberto botou aqui para mim: Cabuz, se Renato Paiva tivesse ganho mais do que 5 partidas, todo jogo ele estava brigando com um. Eu acho que, claro que a pessoa pode ter se sentido magoado com a expressão pode ser descabida, mas Renato Paiva podia chamar Baraúna à parte, dizer, pô, qual é, rapaz? É assim? Vai ser assim? Não numa entrevista coletiva. Ali o assunto era o resultado do Bahia. Bahia 4, Bragantino 0. Se o Bahia tivesse perdido para o Bragantino, Paiva estaria com aquele rompante? Então, para mim, eu entendo toda a posição, há que se ver, há uma expressão mais dura, ainda mais para uma pessoa com mais idade, não tenha dúvida quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, cabia a ele, ó, antes de começar a entrevista, vem cá, que negócio é esse, para você me chamando disso? E ali podia ser que chegasse o entendimento. Mas rifando ali, uma situação em que o assunto era Bahia 4, Bragantino 0. Vai jogar contra o Botafogo na sua próxima partida no Rio. O Bahia dá uma respirada boa. Esse era o grande assunto. Achei que Paiva trouxe para o baile, trouxe para a cena o que era uma coisa que ele podia resolver ali no bastidor. Peraí, antes de começar, eu queria chamar você aqui. Peraí, ele podia até fazer isso. Antes da entrevista, eu queria conversar com uma pessoa aqui. Aí conversar o que acho. O fato dele ficar sentido, eu não tiro a dor dele. Não tenha dúvida que sim. A expressão não foi das mais felizes, foi dura, não tenha dúvida que sim. Mas, infelizmente, aconteceu e vamos cuidar do Bahia aqui, vamos ver se o Bahia ganha para o Botafogo sem outras expressões. Aliás, só para lembrar, o próprio Renato Paiva, quando andou ganhando uma partida lá atrás, andou chamando os críticos de gênios, entre aspas. Então, não venha com essa. Menos descabida a sua colocação no ambiente, na hora do que se tratava de jogo. Vamos deixar para lá. É isso Que aí. se entendam, tomara que chegue a um ponto de entendimento, que é a melhor coisa que acontece entre as partes. Valeu, Diego? Sem dúvida. É isso aí. Vamos encerrando por aqui, né? Já falamos de todos Você os tem um detalhe de assuntos Cauli possíveis. aí, não tem? Como? Você me falou em off. Você tem um detalhe de Cauli, que nasceu em Porto Seguro. A gente estava comentando fora do ar. É verdade, é verdade. A informação de que Cauli nasceu em Porto Seguro, né? Foi ainda jovem para a Alemanha, né? Fez sua carreira na É, Europa, mas tem raízes baianas, sim. E assim a mística em torno do nome dele tá muito grande com a camisa 8, com as boas atuações, com essas raízes locais. Então, realmente está caindo no gosto da torcida e com muitos motivos para isso, com muitas razões para isso. esses detalhes, Diego é pesquisador do futebol, gosta sempre de futebol, acompanha muito também o futebol internacional, mas esses detalhes a gente vai trazer sempre para você que acompanha o nosso Farol Tricolor. Muitas vezes as pessoas, os companheiros, não estão atentos para informações como essas e são ilustrativas para o nosso bate-papo, né, Diego? É isso aí. Então, agradecendo novamente, né? Pedindo a todos aí, Sempre bom.
seu like, continuem se inscrevendo no canal, continuem compartilhando o nosso conteúdo, que o próximo vídeo deverá ser o do pré-jogo, né? Falando muito especificamente sobre o Botafogo, quem joga, quem não joga, quem não deve jogar, quem contundiu, quem tomou cartão, tudo isso a gente traz no próximo jogo, esperando que o Bahia continue nessa toada de recuperação aí no segundo turno. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe e vamos adiante. É isso, inclusive com a arbitragem. A gente sempre traz a arbitragem, que é uma informação que interessa, notadamente hoje em dia, o VAR. Quem é que está nesse VAR de Bahia e Botafogo? É sempre bom saber. Então é bem isso. Farol Tricolor, nosso canal na rede. Fernando e Diego Cabuz, no YouTube com o Farol Tricolor. Aquele abraço, muito obrigado. Até a próxima, hein? É isso aí, bora Bahia.